Graça e paz de Jesus aos irmãos. Amém. Bom poder, depois de uma longa viagem, a gente encontrar o povo de Deus aqui reunido nessa manhã e a gente poder assim compartilhar um pouco da palavra dele com vocês. Para mim é um grande prazer estar aqui participando desse encontro de pastores, de líderes e de poder trazer uma palavra para os irmãos. Eu sou pastor de uma igreja batista ali perto de Jundiaí, numa cidade vizinha chamada Várzea Paulista, e sou pastor há 10 anos na mesma igreja, meu primeiro ministério e o único até o momento. Queria compartilhar com vocês um texto que está lá em Lucas, no capítulo 19, um texto bastante conhecido dos irmãos. Eu quero usá-lo de base para aquilo que eu quero tratar hoje. Lucas capítulo 19. Eu quero ler dos versos 1 a 10, o texto do encontro de Jesus com Zaqueu. Acompanhe comigo a leitura. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Eu assisti um filme alguns anos atrás, chamado Um Lugar para Recomeçar, com alguns atores até famosos, como Morgan Freeman, Jennifer Lopez, Robert Redford. E no filme, essa atriz, a Jennifer Lopez, ela é uma mãe viúva que, após problemas com seu novo namorado, que o espancava, ela foge com a sua filha pequena para a casa ou para a fazenda do ex-sogro. O sogro é um velho rabugento, amargo, que não conseguiu ainda superar a perda do seu filho. E lá na fazenda tinha alguns gatinhos que esse senhor alimentava, e aí tem uma cena no filme onde a neta pergunta para o avô o nome dos gatos, e o avô disse que os gatos não tinham nome. E a primeira coisa que a menina faz ao chegar na fazenda é dar nome àqueles gatos. Ela coloca nome em cada um daqueles gatos. E essa cena me chamou a atenção porque o colocar nome, o nomear, estabelece uma ligação, abre uma porta para um relacionamento, para algo mais profundo, para uma intimidade. Você já parou para pensar que o ato de dar nome é prematuro na vida de cada um de nós? Nós recebemos nome antes mesmo de nascermos. Quando nosso pai e a nossa mãe descobriram qual era o nosso sexo, já nos deram o nome, e já começaram a nos chamar pelo nome, antes mesmo de nós termos vindo a esse mundo. Quando nascemos, então nós recebemos do pai, da mãe, um nome, não um número, um nome. Não foi o filho número 3, a filha número 5. O único que chama os filhos pelo número é o Silvio Santos. Ele tem tantos filhos que ele fala: minha filha número 7. Mas sai fora do comum, né?
A gente não é chamado pelo número, nós somos chamados pelo nome. Lá no berçário, quando a gente recebeu os familiares para ver o nosso filho recém-nascido, não tinha números lá no berçário, e a gente disse, está vendo lá, meu filho é aquele lá, o número 19. Não, a gente falou assim, lá, é o Isaac, é lá o Mateus, é lá a Priscila, né? Nunca números, sempre nomes. O nome é o meio pelo qual nós somos reconhecidos como pessoa. Não somos classificados como uma espécie de animal, não somos rotulados como um composto químico, não somos avaliados pelo nosso potencial econômico, não fomos reduzidos a um papel sociológico. O nome diz para a gente que nós temos uma identidade, que nós temos uma singularidade a partir daquele nome. Entretanto, a nossa cultura, o mundo onde a gente vive, nos pressiona de todos os lados para trocar o nosso nome por rótulos abstratos. Você já deve ter ouvido alguém se queixar que lá na empresa onde ele trabalha, ele é apenas um número. São vários funcionários e ele fala, eu sou apenas um número, mais um dentre tantos empregados dessa empresa. Em muitas áreas da nossa vida, o nosso número lá da carteira de identidade vale mais do que o nosso nome. Não é assim? Os nossos avós diziam que na época deles, para comprar no supermercado, bastava dizer o nome. Hoje o nome não vale nada, o que vale é o número. O que vale é aquele número no RG, o número no CPF, o número no cartão de crédito, é o número. Né? O nome só não é suficiente. Em alguns setores da economia, o título que nós ostentamos de doutor, de pastor, de tantas outras coisas, de professor, vale mais do que a nossa habilidade para aquilo lá. Você pode ter uma vocação, você pode fazer algo muito bem, mas se você não tiver o título, não vai resolver. O título vai abrir as portas para você executar a sua função, a sua profissão, aquilo que você faz de melhor. Em muitas situações, a imagem pública que as pessoas têm de nós é mais vital do que as relações pessoais que nós desenvolvemos com elas. Por exemplo, se você for um jogador de futebol famoso e você então vai para uma outra cidade, você para lá para almoçar no restaurante, o dono do restaurante vai te reconhecer, você é aquele jogador famoso, e você vai almoçar, e na hora que você for pagar, ele vai falar assim, não precisa, foi um prazer te receber aqui, não precisa pagar nada, volte outras vezes. Mas se você for amigo do dono do restaurante e você almoçar naquele restaurante, provavelmente você vai ter que pagar. Né? O cara que não conhece, ele não paga, mas você que o conhece vai ter que pagar pela comida. Eu penso que cada vez que a gente se move do pessoal para o impessoal, daquilo que é concreto, para aquilo que é abstrato, nós somos diminuídos. Nós vamos nos tornando inferiores. Eu digo que nós vamos sendo desumanizados. E se isso se torna frequente na nossa relação social, se isso se torna frequente conosco, se somos tratados de forma impessoal regularmente, nós vamos começar a nos ver dessa maneira. Vamos começar a olhar para a nossa vida a partir dessa perspectiva. Nós vamos nos considerar apenas em termos da nossa utilidade. Nós vamos ver o nosso valor e vamos atrelar o nosso valor ao quanto as pessoas precisam de nós ou não. Se muitas pessoas precisam de nós, eu tenho muito valor. Se poucas pessoas precisam de nós, nós temos pouco valor. O meu valor vai ser reflexo da quantidade de pessoas que usufruem dos meus serviços, da quantidade de pessoas que precisam de mim e assim por diante. Uma vez um escritor aqui de Minas, Rubem Alves, que você deve conhecer, já falecido, ele escreveu um artigo no jornal falando sobre essa preocupação que o mundo tem, ou que a nossa sociedade tem, de inserir o deficiente no mercado de trabalho.
Eu tenho um filho deficiente, eu acho que essa inclusão no mercado de trabalho, na escola, faz muito bem para os deficientes, faz muito bem para as pessoas sem deficiência, ajuda elas a enxergarem o deficiente de uma forma mais humana. Mas o que o Rubem Alves chamou a atenção nesse artigo é que, se subentendido, não estava o pressuposto de que os deficientes só podem ter valor se eles fizerem algo útil. Eles só podem ser considerados como pessoas se eles trabalharem, só se eles fizerem algo para a sociedade. E aí então eles vão ser reconhecidos pelo valor daquilo que eles fazem, daquilo que eles dão. Ou seja, aquele jovem com síndrome de Down é considerado pessoa, é considerado digno de valor se trabalhar, se estudar. Do contrário, ele deixa de ter valor, do contrário, ele deixa de ser visto como uma pessoa. Os parâmetros que a nossa sociedade usa para medir a humanidade, sucesso e outras coisas mais, são equivocados. O bom advogado é aquele que tem mais clientes, ou aquele que tem clientes mais abastados. A loja de sucesso é aquela que vive lotada, a melhor concessionária é aquela que tem mais carros. Tudo ao nosso redor define o bom, define o sucesso, define a qualidade por fatores impessoais. Eu lamento dizer, mas a religião também faz isso. A religião também foi moldada pelo mundo. Ela pega homens, mulheres, pega crianças e as transforma em clientes, e as transforma em estatísticas, e as transforma em seres impessoais, e as transforma em números que, somados aos outros, me diz quantos membros a minha igreja tem, que me diz quanto a minha igreja arrecada de dízimo, quanto maior o número dos membros, quanto maior a arrecadação, maior o sucesso da igreja. Maior é a evidência, assim nós lemos, de que Deus está abençoando, de que o Espírito está soprando, de que o Espírito está trabalhando naquele lugar. Mas observe como, de maneira sutil, a religião vai ficando impessoal. Por exemplo, a religião pega uma pessoa vocacionada e a transforma no pastor daquela igreja. Que de agora em diante aquela pessoa que tem nome, que tem história, que tem características individuais, que tem singularidades, vai ser chamada agora até a sua morte de pastor. Eu sei que pastor é um termo carinhoso, que denota cuidado. Ainda assim é uma palavra que aponta para aquilo que eu faço e que me coloca no meio de milhões de outros pastores que existem, e que dessa forma eu perco um pouco da minha singularidade, eu perco um pouco de quem eu realmente sou. Não é só com o pastor que acontece isso. A esposa desse pastor será chamada de a esposa do pastor, que alguns vão dizer que é conhecida como uma mulher sem nome. Todo mundo a chama da esposa do pastor. Ela não tem nome. Os seus filhos, o filho do pastor. E o filho do pastor é aquele que deve ser santo, que diferentemente de todas as outras crianças não pode correr na igreja, não pode subir nos bancos, porque é o filho do pastor. O filho do pastor tem que saber mais Bíblia do que qualquer outra criança. É quase dizer que o filho do pastor não pode ser criança, que ele já tem que nascer adulto, diferente de todas as outras crianças. E o nome, aquilo que é pessoal, aquilo que nos faz singulares, vai sendo esquecido. Eu sou tão chamado de pastor, que quando eu ouço o meu nome me soa estranho. Com quem que está falando mesmo? O Marcelo? Né? Porque eu só ouço pastor. Então, uma coisa mais impessoal, por exemplo, do que chamar um médico de doutor. Doutor é uma ótima forma de chamar alguém que nós nos encontramos uma vez por ano, mas que nós não sabemos aonde essa pessoa mora, nós não sabemos se ele é casado, se ele tem filhos, nós não sabemos muita coisa sobre ele. E aí então nós o chamamos de doutor. Da mesma forma é com o professor.
Ainda que o vejamos 5 dias por semana, sabemos pouca coisa sobre a sua vida. É um contato bem restrito. E nesses 2 exemplos, do doutor e do professor, um motivo que eu penso para essa impessoalidade, para essa falta de intimidade, talvez seja o próprio número dos seus clientes. Um médico que atende 15 pessoas diferentes por dia, vai chegar a uma média de 300 pessoas por mês. Não tem como desenvolver uma relação pessoal com 300 pessoas. Impossível isso. Igualmente o professor que tem 40 alunos de manhã, 40 alunos à tarde, 40 alunos à noite. Quando ele começa a conhecer cada um dos seus alunos, muda o ano e serão outros 40 de manhã, outros 40 à tarde, outros 40 à noite. Eu não acredito que seja o único fator, mas a quantidade de pessoas com quem eu lido vai determinar se será uma relação pessoal ou impessoal. Quanto mais pessoas, mais impessoal será a relação. Por que eu disse tudo isso? Porque a maioria de nós pastores temos um sonho: pastorear uma grande igreja. Uma grande igreja, ser pastor de multidão. Porque a nossa mentalidade também foi influenciada pela nossa cultura, onde bastante, onde grande é sinônimo de bom. Qual que é a igreja boa? Igreja grande, onde tem bastante gente, onde todo mundo vai para lá no domingo à noite. Muita gente para nós significa sucesso, significa que o Espírito está soprando naquele lugar. Muitas pessoas te ouvindo falar significa que você é importante, de que você não é qualquer pessoa. A igreja com muitos ministérios, fazendo muitas coisas, demonstra que é uma igreja dinâmica. Mas eu tenho uma dúvida. E a minha dúvida é se este grande, se esse ser pastor de multidão, não caracteriza também pessoalidade, não caracteriza também falta de intimidade. Se a multidão, de alguma maneira, não acaba condenando aquilo que nós conhecemos da Bíblia, que se chama discipulado. Se o estar no meio da multidão não reduz as ovelhas a números, não reduz as ovelhas a funções dentro daquela organização, se nós não reduzimos as pessoas a espectadores, a clientes, se não transforma a igreja numa empresa e nós pastores em gerentes, em donos de uma empresa. O pastor que mais tem me abençoado sobre o tema Ministério Pastoral é o Eugene Peterson, autor daquela Bíblia A Mensagem. Em seus livros ele mostra como que a cultura vem moldando o ministério pastoral, bem como a igreja, e como nós temos ficado cada vez mais longe de como que a Bíblia define igreja, que a Bíblia define pastor, e temos redefinido essas duas coisas a partir de características mundanas, características de fora da igreja. A cultura de sucesso tem moldado o que nós devemos fazer como pastores. E tem nos encarregado, por exemplo, de planejamentos estratégicos, tem nos encarregado de marketing, tem nos encarregado de motivar os membros para cumprir metas, tem nos colocado nas mãos sistemas gerenciais, formas de suprir necessidades de cada uma das pessoas. E não que essas coisas sejam ruins, porque podemos fazer uso dela uma vez ou outra, apenas que elas têm pouco relação com o que a Bíblia chama de pastor e de igreja. Pouca relação. Voltando ao que eu falei no começo sobre a importância do nome, esse autor, o Eugene Peterson, ele diz em um dos seus livros que o tamanho de igreja ideal para ele era até onde ele teria a capacidade de guardar o nome dos membros. Até onde ele poderia dizer: esse é o José, essa é a Maria, aquele é o Carlos, aquela é a Simone, e assim por diante. Ele, a hora que eu não consegui mais guardar os nomes, a igreja cresceu demais. Para mim, não serve.
Eu acho que isso é interessante porque nós temos nessa questão de saber o nome da ovelha, o nosso modelo de pastorado. Quando Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 3, fala assim: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. O pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus, o nosso modelo de pastor, é alguém que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Pelo nome. Não é? Inclusive Jesus, ele nomeia os seus discípulos. Ele diz: não é mais agora Simão, agora é Pedro. Você tem características de Pedro, vou te chamar de Pedro. Dar nome dá sentido, dar nome dá significado às pessoas. O nosso mundo tira isso. O nosso mundo tira o significado, o nosso mundo desumaniza. A pessoa não importa. O que importa é o que ela faz. O que importa é o que ela tem. O que importa é o que ela pode contribuir. Quem ela é, a sua história, o seu nome, pouco importa. Outra coisa que o modelo empresarial levou para a igreja é que o individual não importa. O que importa é o grupo. O que importa é a multidão. O que vale é a gente moldar a nossa agenda em favor dessa multidão, em favor desse grande número de pessoas. Não é tempo para a gente perder para questões pessoais. É preciso tratar o macro. Você lidera uma organização, você não pode perder tempo com uma pessoa. Você tem que trabalhar com várias pessoas. Ou se tiver que perder tempo com alguém, que seja com um líder que cuida de várias pessoas. E assim você atinge várias pessoas através de uma. É assim que o mundo nos ensina, que deve ser tratado. É assim que funciona nas empresas. Aliás, era esse o modelo que quiseram colocar sobre Jesus. Que quiseram colocar sobre os ombros de Jesus, dizendo: Jesus, não perca tempo com a multidão. Ou melhor, dedique o seu tempo à multidão, não perca tempo com pessoas. Não perca tempo com uma pessoa. Quando você visitar uma cidade, reúne todo mundo em praça pública e fala para todo mundo ao mesmo tempo. Você ganha tempo, pode viajar para a próxima cidade, fazer a mesma coisa na próxima cidade e assim por diante. A maneira com que os discípulos de Jesus e a multidão que o seguia queria era fazer com que Jesus levasse o seu ministério dessa maneira, de que ele deveria seguir a sua agenda em favor da multidão, de que ele deveria buscar cumprir os seus planos macros, não ligar muito para as pessoas. Todo indivíduo que interferia nessa caminhada de Jesus, nessa missão de Jesus, era visto com maus olhos, era visto como alguém que está interrompendo, como alguém que está atrapalhando. Por exemplo, o cego Bartimeu. E quando fica sabendo que Jesus está passando por Jericó, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz lá em Marcos 10:48 que muitos o repreendiam para que ficasse quieto, dizendo: Jesus não tem tempo para você. Jesus está com uma multidão aqui. Ele está falando para a multidão. Ele não tem tempo para uma pessoa. Ele não pode parar em favor de um. Ainda que 3 versos atrás desse texto que eu citei, Jesus tivesse dito que veio para salvar o perdido. Eles estão dizendo: não, Jesus não tem tempo perdido. Jesus tem coisas mais importantes para fazer. Então, para as pessoas, Jesus tem coisa mais importante para fazer do que dar atenção para uma única pessoa, e ainda mais um cego, ainda mais alguém que é colocado à margem daquela sociedade, alguém desprezado. Jesus não pode parar para dar atenção para essa pessoa. Um outro exemplo disso, a mulher curada do fluxo de sangue. Jesus estava indo atender um pedido de Jairo, e até aqui as pessoas não veem problema, porque Jairo é uma pessoa importante, era o chefe da sinagoga, a filha dele estava morrendo, mas no meio do caminho, na trajetória, uma mulher impura, atrevida, passa no meio da multidão e toca em Jesus, e o mestre então para a sua viagem em direção à casa de Jairo, uma viagem que era urgente, era para salvar uma menina que estava doente, e Jesus para tudo isso, interrompe tudo isso para dar atenção a uma pessoa.
para dar atenção a uma mulher, mais uma vez, uma pessoa desprezada naquela sociedade, uma mulher doente, uma mulher impura, uma mulher que por causa da situação dela não deveria nem ter saído de dentro de casa. E agora Jesus para tudo e quer chamar essa pessoa do anonimato para que ela diga o nome, para que ela conte a história, para que ela apareça, para que ela coloque a cara dela, porque Jesus quer intimidade com essa pessoa, porque Jesus quer se relacionar, quer ter um contato mais pessoal com ela. No caso de Jairo, quando chega a notícia de que a filha dele está morta, imediatamente eles querem despedir Jesus, dizendo: Jesus não precisa ir mais, para não atrapalhar a sua missão de pregar para a multidão, de ensinar para a multidão, porque não faz mais sentido você ir até a casa desse homem, porque a menina já morreu mesmo, porque não tem mais o que fazer lá. Ainda que Jesus não fosse ressuscitar essa menina, ninguém sequer pensou que Jesus quisesse estar ali para chorar junto com aquela família, para prantear a morte daquela menina, para demonstrar sentimentos para aquela família, porque na mentalidade deles, Jesus não tem tempo para uma família só. Jesus tem coisa mais importante para fazer, e a coisa mais importante para fazer é cuidar da multidão. Dessa forma, nós vemos vários exemplos de como as pessoas estão pressionando Jesus para ele pregar para a multidão, para ele liderar essa multidão de forma impessoal. E Jesus vai estar em todo o tempo nos evangelhos, escapando da multidão, para dedicar tempo às pessoas individualmente, para dedicar tempo aos seus apóstolos especialmente. E ele então vai conduzindo os 12 para lugares desertos, não para discutir um planejamento estratégico de crescimento do movimento, mas para ensiná-los a orar, para ensiná-los a terem fé, para ensiná-los a se submeterem a Deus. E eu fico a me perguntar se a nossa cultura não está redefinindo o pastorado nesses termos impessoais, tal qual quiseram levar Jesus, e Jesus conseguiu evitar. E Jesus escapou disso, nos colocando como um líder, nos colocando como um gerente, alguém que deve fazer a organização crescer, que deve multiplicar a arrecadação da igreja, que deve dobrar suas propriedades, o templo da igreja, as propriedades da igreja, mas que perde totalmente a relação pessoal entre o pastor e ovelha, onde não há tempo para essas coisas, porque a gente tem projetos para desenvolver, a gente tem projetos, metas para alcançar, porque a gente tem obras de construção para correr atrás e não temos tempo mais para as ovelhas. Você já parou para pensar por que a palavra de Deus usa a imagem do pastor para definir os líderes da igreja e não a imagem, por exemplo, do profeta, não a imagem do líder, não a imagem do governador, não a imagem do rei, não a imagem do juiz, a figura do pastor? Porque o pastor é aquele que tem uma relação tão profunda com as suas ovelhas, que, como diz Jesus, ele está disposto a dar a sua vida por cada uma das ovelhas, por cada uma delas. Ele coloca a vida dele em dedicação a cada uma das suas ovelhas. O pastor deve ser aquele que pega as suas ovelhas contaminadas durante toda a semana pela impessoalidade, que elas são tratadas no trabalho, que elas são tratadas no consultório, que elas são tratadas na escola, e dá a elas um choque de intimidade, e dá a elas um choque de carinho, e dá a elas um choque de respeito, não por causa daquilo que elas têm, não por causa daquilo que elas fazem, mas simplesmente porque elas são pessoas, simplesmente porque elas são ovelhas. E as ovelhas recebem na igreja, junto do seu pastor, algo que elas não recebem em nenhum outro lugar: um tratamento pessoal. Elas ouvem o seu pastor a chamarem pelo nome, a perguntarem como que está a família, o filho, o marido, a esposa, e assim por diante. O pastor vai na contramão da cultura do mundo e diz: você não é um número, você não é uma mão de obra, você não é o degrau para o meu sucesso,
Você não é qualquer pessoa, você é alguém que tem um nome, você é alguém que tem uma história, você é alguém que merece todo o meu respeito. E o melhor exemplo do que eu estou falando está nessa história do encontro de Jesus com Zaqueu. Observe como que Lucas define ou caracteriza Zaqueu. Primeiro, a partir da sua classe social. Versículo 2 diz que ele é um homem rico. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu figurava entre os 10 mais ricos da revista Forbes de Jericó. Alguém que frequentava a alta sociedade, que participava das festas, que conhecia os políticos, que tinha o carro do ano. E ele fica sabendo que Jesus está na cidade, quer ver Jesus, mas ele não quer fazer parte da multidão. Ele não quer simplesmente se juntar àquela multidão que está em volta de Jesus e ser mais um dentre a multidão. Ele quer um contato pessoal com Jesus. A multidão está atrás do pão, a multidão está atrás do peixe que Jesus multiplica, mas Zaqueu não precisa do pão e do peixe, ele tem isso. A multidão quer cura, mas Zaqueu não precisa de cura, Zaqueu é saudável, Zaqueu tem um bom plano de saúde, e a multidão não permite que Zaqueu chegue mais perto de Jesus. Uma outra coisa que Lucas nos conta a respeito de Zaqueu é que o define a partir da sua função social. Diz que ele é chefe dos publicanos. Um publicano era o cobrador de impostos, era o empregado da Receita Federal de Roma, ele tinha autorização para cobrar impostos do povo e repassar esse dinheiro para os cofres de Roma, mas os publicanos não só cobravam impostos pesados do povo, como também extorquiam o povo, cobrava além do que eles deviam para que ficasse com uma parte disso. Um publicano tinha pouco patriotismo, nenhuma religião, por isso que ele escolheu essa função, ele preocupava-se mais com o lucro do que com as pessoas. E Zaqueu é o supervisor desse grupo. É o cara que tem vários cobradores de impostos à sua disposição, ao seu serviço, o cara que coordena esses cobradores de impostos. Ele era o tipo um gerente da Receita Federal. A terceira coisa que Lucas nos fala a respeito de Zaqueu é que o define a partir das suas características físicas. Ele diz que ele é de pequena estatura. Zaqueu era um homem baixo e com a multidão rodeando Jesus não era possível que Zaqueu conseguisse ver o mestre, ouvir o mestre, se aproximar do mestre. E por fim, a última coisa que Lucas nos conta é que Zaqueu também é definido a partir a partir de rótulos religiosos. No versículo 7 ele é chamado de pecador. Como os publicanos trabalhavam para os romanos eram os inimigos, eram os gentios, tornou-se comum adjetivar a palavra publicano com pecador. E aí você vai encontrar na sua Bíblia a palavra publicanos e pecadores. É um adjetivo que dava. Ele não podia entrar no templo, ele não podia fazer sacrifícios. Um judeu só se submeteria a isso se ele amasse mais o dinheiro do que a sua herança religiosa. Então observe como que Zaqueu ele é descrito. Ele é descrito como rico, ele é descrito como chefe dos publicanos, ele é descrito como de pequena estatura e ele é descrito como um pecador. Todos esses termos são impessoais e alguns deles até preconceituosos. É assim que ele é conhecido, é assim que ele é tratado, por alguns bajulado por causa da sua riqueza, por outros detestado por causa da sua profissão, pelos religiosos condenado como um pecador e merecedor do inferno, e talvez por outros razão de chacota por causa da sua estatura. Mas em todas essas formas, ele está sendo destituído de quem realmente é como pessoa. Ele é definido pelo seu estado social, pelo seu status religioso, pela sua profissão e pela sua condição física. Mas não é visto como uma pessoa. Ainda que a pessoa que ele era englobasse todas essas coisas, a parte mais importante do seu ser, quem ele é, deixou de ser mencionado, deixou de ser tocado. Mas e Jesus? Como que Jesus vê isso? Como Jesus se reporta a Zaqueu? O versículo 5 diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus chama pelo nome.
E Jesus então sai do impessoal para o pessoal. A segunda coisa que Jesus faz, escolhe ficar na casa daquele homem desprezado, rejeitado, de baixa estatura. E Jesus demonstra que quer buscar intimidade com ele. Percebem como que Jesus não pode evitar a multidão, porque a multidão o acompanha para todos os lados, mas ele está sempre fazendo esse movimento de sair da multidão para o individual. A multidão o está cercando, mas ele escapa da multidão e ele procura relações pessoais. Ele deixa o geral para dar tratamento pessoal. Ele transita no meio das pessoas superficiais, com relações superficiais, mas ele não entra nesse jogo. Ele busca a relação, ele busca o compromisso, ele busca a intimidade. E eu temo que nós, Igreja de Jesus hoje, estejamos fazendo um movimento contrário. O contrário daquilo que Jesus fez. Deixando para trás o trato pessoal para nos ocupar da multidão, para nos ocupar do grupo grande. Queremos o status de pregar para bastante gente. Queremos a fama que tem um pastor de igreja grande. Queremos os recursos que o grande proporciona. Se Jesus quisesse isso, ele teria buscado um lugar no templo de Jerusalém, aonde ele pudesse falar toda semana para a multidão que ali se achegava. O templo seria o seu púlpito. O orçamento do templo era abastado, a liderança do templo era formada de pessoas bem capacitadas, mas ele não faz do templo o seu púlpito. Ele faz do barco o seu púlpito. Ele faz do tanque de Betesda o seu púlpito. Ele faz do tanque de Jacó o seu púlpito. Ele faz do Monte das Oliveiras o seu púlpito. Ele faz da casa de Lázaro o seu púlpito, da casa de Zaqueu o seu púlpito. Porque Jesus preferia o individual e não a multidão. Eu acredito que ele sabia que investir na vida de pessoas traz muito mais resultados a longo prazo do que falar simplesmente para a multidão, do que falar simplesmente para um grupo grande. Jesus pregou para uma multidão várias vezes, centenas de pessoas o ouviram falar, mas quando a coisa apertou para o seu lado, quando as coisas ficaram complicadas para o movimento de Jesus ou para a igreja que estava nascendo, os poucos que sobraram foram aqueles que ele investiu pessoalmente na vida deles. Foram esses poucos que serviram de fundamento para a igreja, não foi a multidão. A multidão desapareceu quando a perseguição começou. Mas aqueles que Jesus teve tempo pessoal com eles, essas pessoas ficaram até o final. Essas pessoas continuaram acompanhando mesmo depois da sua morte. Procure pelas pessoas que estão aos pés da cruz. Procure pelas pessoas que estão lá no cenáculo esperando descer o Espírito Santo e você verá que não são as pessoas da multidão. Não são. São as pessoas que foram individualmente tocadas por Jesus. Uma igreja muito famosa no passado de Londres, na Inglaterra, o Tabernáculo Metropolitano, a maior igreja do século XIX, pastoreada pelo famoso Charles Spurgeon, chegou a ter 7.000 lugares na igreja. Hoje, nos dias de hoje é pouco, mas na época era a maior igreja que existia no mundo. Mas hoje, essa igreja tem pouco menos de 1.700 lugares, que para ficar lotada precisa ter muito turista para poder ocupar esses 1.700 lugares. Sabe o que aconteceu com aquela igreja? Spurgeon foi um pregador de multidão, que dava certa atenção para os candidatos ao ministério pastoral, investiu na vida dele, chegou a montar uma escola de pastores, mas que não tinha tempo para o discipulado de pessoas. O seu foco era pregar a palavra para a multidão, o que ele fazia várias vezes na semana, mas não tinha nenhuma estratégia para tratar um a um. E então aquilo que ele construiu, em pouco tempo ele viu acabando. Eu temo que nós estejamos trocando pastoreio pessoal por pregações para a multidão, por pregações na internet para alcançar pessoas de outro rebanho. Eu temo que nós estejamos vendo dezenas de irmãos à nossa frente a cada semana, mas nós não estejamos conseguindo enxergar o João, a Maria, o José,
com as suas lutas, com os seus problemas. O sermão, por mais que nós exploremos as aplicações para que ele possa atingir cada pessoa, ele é genérico. Mas o discipulado, o pastoreio é pessoal, é um a um. Eu temo que a igreja esteja nos vendo como líderes que levantam recursos, que fazem plano para os próximos 10 anos da igreja, que toquem o projeto de construção da igreja, que executem todo tipo de função, mas não nos vejam mais como aqueles que guiam elas à oração, que as ensinam a obedecer a palavra de Deus, que as capacitam para o serviço no reino de Deus. E de maneira alguma sou contra a igreja grande ou estou defendendo a igreja pequena. Eu acredito que os dois tipos trazem problemas e vantagens. O que eu estou apontando é a mudança na mentalidade do pastor, que conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome, que cuida especialmente de cada uma delas, uma mudança para uma mentalidade empresarial, para uma mentalidade de crescimento, de lucro, de status e de tratamento impessoal dessas pessoas. Estou apenas questionando se nós somos chamados para olhar para as pessoas pelo viés econômico, pelo viés social, pelo viés religioso, pelo viés físico, ou nós somos pastores para chamar cada um pelo nome, independente de cada atributo que contribui para o que essa pessoa é. Eu estou questionando se nós devemos avaliar o sucesso do nosso ministério, da nossa igreja, do nosso ministério particular dentro daquela igreja, pela quantidade de pessoas que nos ouvem no domingo na igreja, ou pela quantidade de pessoas que nós tocamos as vidas delas durante a semana. É isso que eu estou questionando. O apóstolo Paulo não era bem um pastor, porque ele não ficava muito tempo num único lugar. Mas eu me lembro de quando ele ficou 3 anos em Éfeso, pastoreando aqueles irmãos. Na sua despedida da igreja, ele disse o seguinte, Atos 20:20: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. No domingo na igreja e de casa em casa. Paulo está dizendo, a minha preocupação foi trazer uma palavra no domingo para várias pessoas, para todos de maneira geral, mas também uma palavra específica para cada família, para cada pessoa. Se partirmos que sucesso é ter centenas de pessoas nos ouvindo, nós vamos chegar à conclusão de que Jeremias falhou no seu ministério, porque ninguém deu ouvidos para ele. Se nós acharmos que a quantidade de pessoas que nos ouvem é sinal de sucesso, então Noé falhou no seu ministério, porque ninguém deu ouvidos para ele. E tantos outros que nós olhamos para as Escrituras falharam no seu ministério, porque poucas pessoas deram ouvidos para eles. Eu estou questionando se o marketing, se o planejamento estratégico, se os grandes eventos vão dar resultados mais duradouros do que andar junto, do que encorajar, do que guiar, do que prestar contas uns aos outros. Para mim, a Bíblia nos deixa um modelo de pastoreio, mas a cultura, o mundo, quer nos impor um modelo de liderança. Quer que a gente dá uma melhorada nesse modelo empresarial que existe aí, e a gente começa a chamar de liderança servil, mas que ainda assim é um modelo de liderança. Aliás, nós vemos no meio secular um movimento de que as organizações, as empresas, elas precisam ser espaço de comunhão, no meio secular, de que o líder precisa desenvolver relacionamentos, de que o líder precisa servir a sua equipe. No meio secular, eles estão descobrindo Jesus como um modelo de líder, o tipo de líder que eles querem. Você vai na livraria, tem vários livros escritos por pessoas que não são cristãs e que estão apontando Jesus como líder. Enquanto no meio religioso, na igreja, a gente está fazendo o caminho inverso. A gente está indo na contramão disso. A gente quer os números grandes, a gente quer os projetos tremendos, a gente quer a multidão à nossa frente. Nós queremos tratar todos de forma genérica, sem nos aprofundar muito no relacionamento com elas, porque se aprofundar é um perigo, porque elas vão nos conhecer melhor.
E aquela áurea que nós temos de santidade vai cair por terra. E as pessoas vão nos conhecer como de fato nós somos. Mas você sabe que isso não é um problema? Pelo contrário, isso é uma grande oportunidade. Porque nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, as pessoas não acreditam mais em super-heróis. Não acreditam mais em gente acima da média. E se tem algo que chama a atenção das pessoas hoje, é a transparência, é a humildade, é o reconhecimento dos erros. E elas não querem um pastor super-homem. Elas não querem um líder super-homem. Elas querem um pastor carne e osso, como elas. Então, meus colegas pastores e líderes, nós precisamos tomar cuidado para não ir numa direção onde todos já estão voltando, onde já provaram que nessa direção não funciona. Quero terminar só contando um último dado, dando uma última história aqui para vocês. Alguns anos atrás, aquela mega igreja dos Estados Unidos, a Willow Creek, do pastor Bill Hybels, vocês devem conhecer, fez uma pesquisa entre os membros da sua igreja e eles descobriram algo muito interessante. A Willow Creek é uma igreja caracterizada por essa visão de igreja-empresa, com valores, com missão, com planejamento estratégico, com ministério para atender todas as necessidades possíveis da igreja. E aí, então, eles fizeram, depois de tantos anos indo naquela direção, eles fizeram uma pesquisa e descobriram o seguinte. Eu queria apenas ler uma parte de uma reportagem que saiu sobre essa divulgação deles do resultado dessa pesquisa. A reportagem diz o seguinte: por mais de uma geração, os evangélicos têm estado flertando com um movimento sensível aos que buscam, disseminado pela igreja da comunidade Willow Creek em Chicago. O líder desse movimento foi Bill Hybels. Ele e outros estiveram nos dizendo por décadas para jogarmos fora tudo o que anteriormente pensávamos e que fora nos ensinado a respeito de crescimento da igreja e substituir tudo por um novo paradigma, uma nova forma de ministério. O tamanho da multidão, em vez da profundidade de coração, determinava o sucesso. Essa multidão era grande, então com certeza Deus estava abençoando o ministério. As igrejas eram construídas por estrategistas profissionais com base em estudos demográficos, pesquisas de mercado, indo de encontro a necessidades pessoais e sermões consistentes com essas técnicas. Tudo isso mudou recentemente. A igreja de Willow Creek divulgou os resultados de um estudo de vários anos acerca da eficácia dos seus programas e da sua filosofia de ministério. As descobertas do estudo estão em um novo livro intitulado Revelação, Onde Está Você? O próprio Hybels disse que as descobertas resultantes desse relatório seriam de fazer a terra balançar, de fazer o chão se abrir e de explodir a mente. E não é de se admirar, parece que os especialistas estavam errados. O relatório revela que a maioria das coisas que eles fizeram por todos esses anos e que eles ensinaram milhões de outros pastores e líderes a fazer, não estava produzindo discípulos firmes para Jesus Cristo. Números sim, mas discípulos não. E fica pior, Hybels lamenta. Algumas das coisas nas quais investimos milhões de dólares, pensando que realmente ajudariam o nosso povo a crescer e a se desenvolver espiritualmente, quando os dados realmente chegaram, vimos que não estava ajudando as pessoas tanto assim. Outra coisa nas quais não investimos tanto dinheiro e não designamos tantas pessoas, são as coisas pelas quais o nosso povo está clamando. Se você quer simplesmente uma multidão, o modelo sensível aos que buscam, o modelo da igreja de Willow Creek, produz resultados. Se você quer seguidores de Cristo sólidos, sinceros, maduros, este método é um engodo. Em uma confissão chocante, Hybels afirma: cometemos um erro. O que deveríamos ter feito quando as pessoas cruzavam a linha da fé e se tornavam cristãos, é que nós deveríamos ter começado a dizer e ensinar as pessoas a assumir a responsabilidade de se alimentarem na palavra de Deus. Deveríamos ter feito as pessoas a entender, ter ensinado as pessoas como ler as suas Bíblias entre os cultos, como realizarem práticas espirituais de uma forma muito mais contundente. O que a equipe de Bill Hybels descobriu é que fazer discípulos é muito mais barato e simples do que lotar um auditório. Muito mais barato e simples. Porém, o tratamento para isso precisa ser pessoal. Pessoal. Porque não se faz discípulos por atacado. Não se faz. Eu termino a minha palavra perguntando o que nós queremos ser.
nós queremos ser? Líderes bem-sucedidos, líderes reconhecidos pelo mundo, uma igreja que chama a atenção de todas as pessoas ao redor pelo tamanho, pelos recursos, pelos eventos? Ou queremos ser pastores que guiam as ovelhas ao alimento? Ou queremos ser líderes que protegem as ovelhas dos lobos, que sentam nas suas mesas para uma refeição, que oram com elas e que as conhecem pelo nome? O que nós queremos ser? Nós queremos ser pastores que chamam cada um pelo nome? O que queremos é fazer crescer o nosso nome? Ou nós queremos ser testemunhas do nome de Jesus? Estamos dispostos a, como João Batista, a diminuir para ele crescer? O que nós queremos ser? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos ajuda a aprender com o Teu Filho Jesus as práticas, os métodos de pastoreio para a Tua igreja no século XXI. A maneira de liderar, de capacitar, de fazer discípulos continua igual, Senhor. Continua do mesmo jeito, conhecendo as pessoas pelo nome, visitando elas em suas casas, trazendo elas para tomarem um café, ó Deus, participando do dia a dia delas, se envolvendo de maneira pessoal, conhecendo os seus problemas. Ó Deus, não nos tira desse caminho, não nos guia para um caminho mundano, que não traz resultados, que traz apenas números, que traz apenas a multidão e não discípulos para o Senhor, Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida dos pastores aqui nessa manhã, a vida dos líderes, possa dar direção para eles, e que eles, ó Deus, não venham ser seduzidos pela multidão, por aquilo que a multidão oferece, porque a multidão oferece status, oferece recursos, oferece grandes eventos, mas não oferece o prazer de ver pessoas se transformando, de pessoas sendo tocadas, de pessoas sendo transformadas, de pessoas sendo abençoadas, de pessoas saindo, ó Deus, daquela condição humilde, se transformando em líderes, em pessoas capacitadas para a obra, Pai. Que o Senhor possa colocar isso no nosso coração, e que não importa a quantidade de pessoas com as quais nós lidamos na nossa igreja, no nosso ministério, que possamos tratar cada uma pessoalmente, conhecendo os seus nomes, conhecendo as suas vidas e tocando a vida delas no nome do Senhor Jesus. Assim, abençoa, Pai, toda essa região, abençoa a vida desses irmãos. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.